Muito bom dia para você que está chegando. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, lembrando, eu sou o Edu Zeidenthal, mais conhecido como Edu. Eu sou empreendedor e o que raio é empreendedor? É a nossa jornada, a minha jornada, a sua jornada de reflexão de propósito, para que a gente está aqui, nessa vida, nesse mundo, nesse planeta, nesse momento da história. E o que a gente está fazendo a respeito e como colocar isso em prática. E eu toda terça-feira compartilho aqui as minhas reflexões, angústias, alegrias, insights, ou como dizem em Minas Gerais, clarões. Obrigado por você estar aqui comigo. Se você curte isso daqui, lembrando de compartilhar pelas redes sociais. O tema de hoje é autenticidade. Inspirado, número 1, num trabalho que eu fiz em equipe na semana passada, em Florianópolis, maravilhoso, onde um dos valores daquela equipe era a autenticidade. E inspirado também ontem, à noite, eu fui trabalhar de palhaço, num dos programas do ecossistema da Rede Ubuntu de empreendedorismo. Fazia algumas semanas, alguns meses, na verdade, que eu não saía de palhaço. E inspirado nessas duas coisas, e também ao ler o jornal, hoje de manhã, onde numa página do Jornal do Estado de São Paulo, eu li que a Suíça, a Assembleia Legislativa da Suíça, estava diminuindo os salários e diminuindo os benefícios da Câmara dos Deputados, sendo que um deputado vinha de moto, de scooter. E aí na página seguinte, também uma matéria anunciando que o João Dória vai concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Inspirado em tudo isso, eu resolvi falar hoje sobre autenticidade. E num mundo cada vez mais conectado, num mundo cada vez mais digitalizado, num mundo cada vez mais onde os jovens estão vindo com um chip diferente, transparência, autenticidade, transparência mesmo está sendo um paradigma absolutamente novo e é isso, né? Pessoas que achavam que escondiam coisas, não escondem mais, né? A grande realidade é essa. Isso só vai aumentar, né? Você vê, por exemplo, uma tecnologia como o blockchain vindo, onde dá transparência para todas as transações, efetivamente, né? Transações de valor. Então é para lá que a gente está indo, para esse mundo que a gente está indo, né? Então, dado esse contexto de transparência e de conectividade, a autenticidade é quase um valor primordial e fundamental nos dias de hoje, né? Agora, se fala muito em autenticidade, mas honestamente, pelo menos no meu modelo educacional, eu não fui muito treinado a ser autêntico. Na verdade, muitos de nós fomos construídos e fomos educados para inventar uma coisa que eu acho que as pessoas querem que eu seja alguma coisa e, portanto, eu vou ser isso que elas acham que eu... Quer dizer, que eu acho que elas acham que eu devo ser. E a gente passa a vida construindo aí né? Isso, né? E aí, quando você vai no mundo hoje em dia, quanto mais autêntico você for, e aí tem estudos já, e Brené Brown é um grande exemplo disso. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente assistir ou ler Brené Brown. Estudos de doutorado já mostrando que é o contrário. Quanto mais você for quem você realmente é, mais as pessoas se conectam com você e mais amor rola entre essas partes, né? Por mais difícil que seja. Então, dado isso, como é que a gente pratica, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente sente, né?
E aí é isso que eu queria trazer um pouco a reflexão e a minha jornada ao longo desses 10 anos nas mais diferentes dimensões de autenticidade, né? Então, a primeira dimensão de autenticidade que eu queria trazer é você com você mesmo, né? Então, o quanto eu estou sendo autêntico com o que tem dentro de mim, né? O quanto eu estou me escutando, o quanto eu estou me percebendo as minhas emoções, percebendo o meu corpo. E eu estou aqui dizendo de um processo de aprendizagem gigante que eu mesmo estou passando ao longo desses anos. E continuo passando. O quanto eu estou sendo verdadeiro de escutar meu corpo, por exemplo. E essa dor na coluna que eu venho levando aí desde abril do ano passado. Sinais de melhora, de novo, lento, mas sinais de melhora. Mas o quanto eu tenho escutado isso? O quanto que eu estou escutando minhas emoções? O que está dentro de você? O que você está sentindo efetivamente? A sua intuição, seus valores. E aí o quanto isso está sendo autêntico com o que você está fazendo no mundo. Com o quanto você está expressando isso no mundo. Esse é um super exercício em si já de autenticidade. Então, quando eu estava, por exemplo, semana passada trabalhando equipe e a gente refletindo um pouco sobre autenticidade, antes até de falar de autenticidade na corporação, nas equipes, tem um exercício muito grande de autenticidade com você mesmo, de se escutar, porque o quanto muitas vezes a gente quer fugir disso. Puta, deixa pra lá, eu não quero escutar isso, eu não quero sentir isso, eu não quero ver isso, e toca em frente, né? E vamos em frente. Porque eu preciso ser alguma coisa, né? Eu construí uma história, e isso tem muito a ver com julgamentos, eu construí essa história e estou indo atrás dessa história. E aí tudo que entra, meu corpo dizendo uma coisa, minha emoção dizendo outra, tal, puta, tá na minha frente, toca em frente e vamos em frente. Segunda dimensão, então a gente está falando de autenticidade, algumas dimensões de reflexão, né? Então a primeira é você com você mesmo, a segunda é você nas suas relações, né? Esse aqui é outro super desafio que eu tenho vivido, um super desafio também, que é o quanto eu estou sendo autêntico com o que eu tenho sentido e vivido, etc. E quanto que isso tem sido expresso e colocado nas nossas diferentes relações. Relações de trabalho, relações pessoais, familiares, amizades e assim por diante. Outro super desafio também, porque culturalmente no Brasil, especialmente na nossa cultura brasileira, a gente de alguma maneira tem aqui uma coisa de que a gente precisa ser legal, a gente precisa ser querido. Acho que isso vem lá da nossa colonização, né? Então a gente carrega um pouco isso. Então, o quanto muitas vezes ser autêntico, e eu digo isso porque muitas vezes eu acho que esse é um dos grandes pontos de desenvolvimento meus também, que é quanto eu ser autêntico no que eu estou sentindo e falar isso para a pessoa, aquelas conversas difíceis que muitas vezes a gente adia para não querer magoar, mas magoa mais quando a gente não fala, né? Quando a gente não expressa, né? Super desafio também. A terceira dimensão de autenticidade que eu queria trazer aqui na reflexão é o quanto, e aí, né, então eu comigo mesmo, eu nas minhas relações e eu no mundo, né? O quanto nossos processos, nossas instituições, nossos ambientes, nossos sistemas, nossas estruturas não foram feitos para a autenticidade. Então, o quanto, a gente tem processos que são secretos, que são e tem uma coisa de poder, e tem uma coisa de seleção. Então, uma pessoa pode, outra pessoa não pode, e alguém escolhe isso. E tem um jogo rolando onde isso não colabora em nada com a autenticidade. Porque, de novo, se tem um estereótipo, se tem um perfil, se tem uma coisa que passa, que tem luz ao sol e os outros não têm luz ao sol, o quanto está tudo montado para ter aquele perfil, mesmo que você não tenha. Isso, obviamente, capando, né?
limando, abafando, cara, a espontaneidade, a criatividade, a diversidade, e aí, portanto, elementos fundamentais para a inovação. Como a autenticidade tem tudo a ver com inovação. Quer dizer, ambientes onde cada vez menos... Então falam assim, puta, as startups, né? Nossa. E as startups, muitas vezes... Eu estou generalizando, tá? Mas muitas vezes, cara, é um grupo ali de pessoas muito afim de fazer aquilo acontecer. E verdadeiras com aquilo. Porque aquilo é o propósito delas, né? Do trabalho delas e da vida delas e tal. Então, a terceira dimensão de autenticidade é o quanto a gente montou estruturas que não colaboram com a autenticidade. E aí, por isso que eu trouxe a inspiração ali da história dos políticos, né? O quanto o nosso sistema todo, e aí corporativo, governamental, educacional e assim por diante, foi montado para não ter autenticidade. E aí fica uma coisa, né? Eu falei isso, inclusive, né? A quantidade de... Eu faço coaching, né? Uma das atividades que eu faço coaching, então eu faço coaching, facilitação, sou palhaço, escritor, palestrante e tal. Quantos coaches, quantas sessões de coaching que eu faço com pessoas profissionais, executivos, etc., que naquela conversa famosa, e quem já trabalhou no mundo corporativo sabe, tem umas conversas famosas de desenvolvimento, de futuros passos da tua carreira, né? De desenvolvimento da sua carreira e tal. Quantas pessoas declaram, e eu inclusive já fiz isso, que mentem nessa hora. Né? A pessoa pergunta assim, putz, o quanto você, né, qual é o próximo passo que você se vê, né? Você tem mobilidade, por exemplo, né, de mudar de país, mudar de cidade, etc. E quanto muitas vezes tem mentira nessa hora, porque a pessoa às vezes não se vê no cargo do chefe. Não, eu não quero o teu cargo, né? Tô bem aqui onde eu tô, quero um outro projeto meio lateral aqui, quero fazer uma coisa, quero ter tempo livre, quero fazer meio período e não quero trabalhar o tempo todo aqui, mesmo que eu ganhe menos, tá valendo. Então, essas conversas que, muita gente tá afim de ter, mas que não tem, porque não, eu me vejo como, né, gerente geral daquele país e não sei o que, então é mentira. E as pessoas declaram isso pra mim. E por quê? Porque é isso, né? Vai que eu fale o que realmente eu tô sentindo, aí, vão acabar com a minha carreira, vão me excluir, etc. Então, o medo da exclusão, o medo da escassez, né? Tá muito ligado a isso. Né? E aí, quando eu falei que eu saí de palhaço ontem, né? E fui trabalhar com a querida Nina, ou a palhaça dela, Consuelo, através da Pop, palhaço a serviço das pessoas. Eu acredito tanto na linguagem do palhaço e como é que eu venho praticando a autenticidade cada vez mais entrando em contato com a linguagem do palhaço. É incrível como o palhaço, e faz uns 8 anos que eu tenho olhado para isso e praticado há uns 5, 6 anos, o quanto o palhaço tem me ajudado. Eu jamais, há 10 anos atrás, não falasse, você vai virar palhaço, nem a pau. Mas palhaço, na minha opinião, hoje é uma das linguagens mais modernas que existem. Por quê? Justamente por trabalhar essa autenticidade, esse ornar. É uma prática corporal, emocional, mental, né? Espiritual, por que não? E é por isso que eu acredito tanto que empresas modernas deveriam ter um departamento de palhaços. Não só eu, isso é uma ideia, na verdade, da própria Nina e da Pop. Teria que ter um departamento de palhaços. Assim como tem o departamento de marketing, tem o departamento de RH, de finanças, deveria ter um departamento de palhaços dentro da empresa para impregnar, para provocar. Porque a figura do palhaço provoca. E com exercícios, podia ter workshops semanais, convidando quem quisesse, porque não seria obrigatório, mas quem quisesse mergulhar nisso, se desenvolver, trabalhar pensamento não linear, trabalhar corporalmente, a relação, presença, vínculo, conexão com o outro, tudo isso, né? E aí, portanto, a gente fala muito de autenticidade, mas é o que é que você está fazendo para praticar isso. Nessas 3 dimensões que eu falei para vocês. E outras mais, né? Que não me ocorreram agora.
eu comigo mesmo, quanto que eu estou sendo autêntico comigo, quanto que eu estou sendo autêntico nas minhas relações e quanto que eu estou sendo autêntico em criar processos, mexer em processos, sistemas, etc., estruturas, né? Dentro das organizações, para que, ou mesmo da tua casa, com a tua família, para que a autenticidade fique mais presente. Então, um pouco isso que eu queria trazer para vocês aqui, ó. Margarete está dizendo, mais uma mudança de mindset, é um ato de coragem, isso aí, Margarete. Coragem, agir com o coração que tem dentro de você, que também é, no final das contas, um ato de autenticidade, né? Coragem, nesse sentido, né? Refletindo aqui, autêntico exige coragem, sem dúvida nenhuma, eu concordo. Mas, de novo, coragem nesse sentido, né? Engraçado que essa história de coragem, quando eu conto, por exemplo, a minha história, desde quando eu saí do mundo corporativo até hoje, né? Muitas pessoas relatam dizendo assim, nossa, que coragem que você teve. E é engraçado que conversando com vários empreendedores, e acho que Lu, você deve estar nisso também, e muitas pessoas, eu não tenho essa sensação de coragem. Né? Eu tenho essa sensação de coragem no sentido de agir com o coração, isso sim. Né? Mas não de agora eu vou, né, coragem, vou vencer o medo, não é nesse sentido. Né? Mas autêntico é nesse sentido mesmo, de você entrar em contato verdadeiramente com você e começar a agir a partir disso. Né? Não é um trabalho romântico, não é um processo romântico, mas ele é incrível. Ele é incrível. Luz e sombra de tudo isso. Né? A Ari está escrevendo aqui, ó, precisamos nos amar para sermos autênticos e escolhermos expor a autenticidade. Se não nos amamos, quase sempre e aí o corajoso nunca se acha corajoso. Né? A autenticidade não tem. Ari, assim, e eu gosto, acho que é isso aí mesmo, acho que precisa se amar. Eu, particularmente, na minha experiência, vou dizer que eu não saí me amando, não, viu? Acho que o meu primeiro ato foi me escutar. Eu comecei a me amar recentemente, sendo bem honesto com você. Acho que foi todo esse processo que me ajudou a entrar em contato com isso. Tá? Mas é isso, mas eu concordo com você, esse é um elemento importante. Por onde você começa, né, e acho que é tudo junto ao mesmo tempo também, né? Mas no meu caso não foi por aí que eu comecei, né? Foi por, sabe, uma coisa de, eu preciso seguir em frente, ornando, né? Adoro essa palavra, ornar. Mas nem falei hoje ainda sobre ornar. Fabiana está escrevendo aqui, ó, me identifiquei com esta coragem de agir com o coração, isso aí, muito bom esse termo, né? Camila aqui, ó, escrevendo na página da Rede Ubuntu, tá? Eu transmito tanto na minha página, no Facebook, quanto na página da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. A Camila está escrevendo aqui, ó, isso parece de forma muito evidente quando ficamos em conflito com nossos valores, por exemplo, da empresa que trabalhamos. É isso aí. Sem autenticidade não há verdade. É isso aí. E o quanto... E aí, se vocês não assistiram, recomendo fortemente lá no YouTube, no canal do YouTube da Rede Ubuntu, www.youtube.com/Rede Ubuntu, tem uma playlist do Café com Edu, e lá tem um dos Cafés com Edu, chama Credibilidade. A autenticidade é o item número 1 que gera confiança entre as pessoas. Então, a quantidade de team buildings que eu facilito, um dos principais valores que existem em qualquer equipe, e para uma equipe operar, é confiança. E aí, mergulhando no tema de confiança, o primeiro item é a autenticidade. Então, é fundamental para uma organização ter confiança, trabalhar a autenticidade. Como é que a gente faz isso? Fazendo, nessas diferentes dimensões que eu acabei de conversar com vocês, e contrata um departamento de palhaço para a tua empresa. Você vai ver a maravilha que faz. Porque aí você começa a ter elementos constantes inspirando a organização
para ir nessa direção. E a Lu está escrevendo aqui, ó, ouvi a mesmíssima coisa que você quando larguei as corporações. Eu tinha a segurança do meu caminho e o quanto aquele ambiente me fazia mal. É isso aí, Lu, tá vendo? E é isso, as pessoas olham e falam assim, putz, que coragem, né? Mas não é muito esse sentido, né? E no sentido de realmente, cara, não estava ornando mais, né? Não estava fazendo mais sentido. E aí, portanto, eu tenho que seguir por outro caminho, né? É isso, galera! Autenticidade. Minha provocação para vocês essa semana é como é que você traz a autenticidade para a tua vida ainda mais, porque é uma espiral de desenvolvimento eterna. Você pode se considerar super autêntico, mas tem muito caminho ainda para andar. Agradeço de coração cada um de vocês por estar aqui comigo, por estar me acompanhando. É maravilhoso. Se você curte isso daqui, se espalha. Transmite aí pro mundo, vamos espalhar o empreendedorismo pelo mundo. Boa semana para vocês, uma semana mais autêntica para todos nós. Um grande beijo, um grande abraço. Até terça-feira que vem, 8 horas da manhã, para mais um Café com Edu. Beijão, valeu, tchau, tchau.